Bom, vamos começar com o desenho de nariz. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O nariz a gente tem que perceber o seguinte, que ele na verdade é um volume, né, que vai ficar assim para fora do rosto. Então a gente deve evitar de desenhar linha nesse nariz. As únicas linhas que realmente vão aparecer serão as linhas das narinas, né, que são esses buraquinhos escuros. E essas narinas são muito importantes quando a gente for desenhar. Então, dependendo da foto que você estiver observando, tem que ver o tamanho dessas narinas. Se elas são muito altas ou se elas são mais baixinhas. Às vezes elas nem vão aparecer, né? Então, dependendo do ângulo que estiver a foto também, a narina vai estar um pouquinho mais aberta, né? Ou a narina vai estar um pouquinho mais fechada e assim por diante. Então, é claro que aqui é um exemplo de um esboço assim que está... de um esboço, na verdade, né? Mas quando a gente vai fazer a luz e sombra, a gente precisa ignorar essas linhas e somente marcar um sombreado. Então, é muito importante que a gente faça esse volume, né? E nunca fazer marcação, nunca fazer linha ao redor aí do nariz, porque senão fica uma coisa assim, sei lá, meio estranho, vai parecer, não sei, uma salsicha, né? No meio do rosto ali, então tem que tomar esse cuidado. E aí vejam que o nariz, ele começa aqui e ele continua até ali na sobrancelha, né? Então ele vai, ó, é como se fosse essa mesma extensão, né? Então ele começa nessa região aqui e continua lá na sobrancelha, tem uma conexão com a sobrancelha, tá? E a gente vai começar com uma forma básica, o nariz, que é uma forma mais triangular. Bom, eu posso começar então com o nariz, mais ou menos com essa forma aqui, ó, esse formato aqui. Isso aqui parece uma gravata, né? Então é como se fosse uma gravatinha mesmo, né? E essa parte aqui, ó, é essa parte que vai estar no meio, tá? Lembra que eu falei que continua, né? Então o nariz ele vem e ele continua lá na sobrancelha. Então essa parte aqui, ó, é a que vai fazer a conexão com a sobrancelha. Então essa gravatinha ela se conecta com a sobrancelha, tá? Então essa seria a forma básica do nariz, né? Então algo que vai estar mais pra frente, que sempre vai ter um brilho, é a pontinha do nariz. Não sei se vai dar pra ver aqui, né? Mas vocês podem ver, ó, não tem linha, né, no nariz. E como essa região que tá pra frente, então normalmente a gente tem que fazer um brilho nessa ponta do nariz. E como eu falei antes, então tem a questão aqui das narinas. A narina, então, depende muito do ângulo que vai estar a figura humana. Então, quanto mais para cima ela estiver olhando, maior vai ser a narina, mais alta. E quanto mais para baixo, ela desaparece, ó, ela não é visível, né? E normalmente essa narina, ela tem mais ou menos o formato de uma gota, tá? Ó, ela é tipo assim, uma gotinha, né? Mas como eu falei, vai depender muito da figura que a gente está observando, então ela pode ser um pouco mais alta. Às vezes ela pode ter só uma partezinha assim, né? Então é muito relativo, né? Mas é importante que a gente perceba como que está a altura dessa narina, senão às vezes vai parecer que a pessoa está com o nariz assim querendo respirar, né? Tem que tomar esse cuidado. E aí não esquecer das narinas, ó. Então, como eu falei antes para vocês, a gente começa com as linhas para conseguir definir o que é esse nariz, né? Mas depois o que vai dar esse realismo ali para a figura são as sombras. Então essas linhas são só para representar o nariz, mas depois a gente apaga tudo e faz só o sombreado, ó. Então aqui assim mais ou menos, ó. Claro, eu teria, quando eu for me basear em alguma figura, né? Mas normalmente vai ter sombra dos dois lados, tá? Então depende muito do ângulo, né? A gente vai estar enxergando esse nariz. Então cuidar também com as narinas, não deixar muito marcada a narina, tá? E aí ver que é uma sombra, né? Não chega a ser uma linha. É claro, depois tem que... dependendo da figura que a gente estiver desenhando, a
gente faz conforme a figura, né? E normalmente vai ter um pouquinho de sombra embaixo do nariz. Enfim, ficou um nariz meio estranho, mas a construção básica é essa, tá? Então, é como se fosse aquela gravatinha do meio e depois as duas narinas. E não esquecer, né, dessa pelezinha aqui da narina e do buraquinho, dependendo do ângulo que se está enxergando a foto, tá? Bom, quando a gente for desenhar o nariz de perfil, né, então a gente tem que perceber aqui, ó, que essa parte aqui que fica em cima da boca, ela vai pegar bem no meio ali da narina, né? E cuidar também para não fazer os lábios na mesma linha aqui que a ponta do nariz, né? Isso é algo bem comum. Inclusive eu faço isso às vezes, né? Tem que colocar assim, cuidar e colocar sempre um pouquinho mais para dentro, tá? E podem ver que são linhas diagonais, né? Ó. Então eu não posso fazer o queixo na mesma linha reta que o nariz, senão vai parecer uma bruxa, né? A pessoa vai parecer que tá muito queixuda, né? Então eu vou fazer essa imagem ali para vocês verem. É mais ou menos isso aqui, né? O rosto de perfil. Então, a narina ali, o buraquinho do nariz, o buraquinho preto ali vai ficar mais ou menos no meio dessa parte ali onde é que vai o nosso bigode, né? Em cima da boca. A boca vai ficar um pouquinho mais para trás aqui dessa linha do nariz, ó. Ó, tá um pouquinho mais para trás, né? Então não vai ser a mesma linha. E o queixo também, ele vai vir aqui um pouquinho mais para dentro. Um pouquinho mais na diagonal, tá? Então isso vai acontecer quando a gente for desenhar o nariz de perfil. Bom, agora a boca, né? A boca normalmente a gente começa por essa linha do meio, tá? Então essa linha do meio a gente pode começar com uma linha reta e fazer esse formato, né? Então ver que o lábio inferior ele é um pouquinho mais fino do que o lábio superior. Não, desculpa, o lábio superior é um pouquinho mais fino que o lábio inferior, é isso mesmo, tá? E aquela coisa, claro que vai depender da foto e tudo mais, então é tudo muito relativo. Mas a construção básica da boca é essa, tá? A gente começa com uma linha reta. Tá? Posso fazer essa quebrada aqui. Ó, quebrei um pouco essa linha, né? Deixei um pouquinho mais arredondada. Para então fazer a parte de cima e a parte de baixo. Então, claro que essa parte aqui do meio da boca, ó, né, vai depender da pessoa, mas a gente não precisa deixar totalmente reta essa parte, né? Então a gente pode ver que a maioria das pessoas tem essa curvinha aqui em cima, né? E embaixo também vai ter essa curvinha, ó. E aí depois você conecta, né? Conecta a essa linha que a gente fez anteriormente. Então vejam que a construção é a partir de uma linha reta, e aí dessa linha reta eu faço uma leve curva aqui, ó, né? Como se fosse um zigue-zague. Marco aqui a parte de cima, a parte de baixo e conecto. Né? Aí eu consigo, aí beleza, fiz a construção da boca. Eu posso deixar assim um pouco mais arredondada. Aí quando vocês forem fazer a partir de fotos, vocês vão ver que a boca do homem a gente não deixa assim tão marcada, porque vai parecer que o homem tá com batom, né? Então depende muito assim, o homem a gente não marca muito,
Da mulher tudo bem, você pode marcar um pouquinho porque tem essa questão do batom, né? Mas é a mesma coisa que o nariz, a gente evita de fazer uma linha muito de contorno, né? Então o máximo que a gente vai fazer é ver onde é que estão alguns brilhos. A gente vê que a boca tem uma textura, né? Ela tem tipo, uma rugosidade. E aí a gente pode fazer essa marcação dos brilhos depois, né? Por exemplo, eu vi que tem alguns brilhos aqui e tal, né? Você marca mais ou menos aqui onde é que estão esses brilhos, a partir do que você está enxergando na foto, e depois você vai pintando, né? E quando você pintar, o ideal é que se siga esse volume da boca. Acabei apagando o contorno ali do volume, né? Mas é basicamente isso. Então, quanto mais a gente conseguir reproduzir essa boca com luz e sombra, ela vai ficando um pouco mais natural, né? Essa parte rugosa da boca, né? E a parte do meio, que é onde a gente começou, normalmente é mais escura, né? E também sempre tem um pouquinho de sombra aqui nessa parte de baixo. Sempre vai ter um pouquinho de sombra por aqui, né? Então, claro, vai depender da foto que a gente está enxergando, tem que tomar cuidado aqui com o excesso de sombra. Por exemplo, se for uma mulher, né? Cuidar para não ficar assim muita sombra na parte de cima, que senão pode parecer um bigodinho, né? Claro que tudo bem se existem um bigode, por exemplo, a Frida Kahlo tinha um bigodinho, né? Mas no caso em geral, a gente tenta evitar de deixar, porque quanto mais linhas também vocês fizerem, mais vai dar a impressão de alguma coisa, às vezes algum pelo, um cabelo, né? Então tem que tomar esse cuidado. A boca de perfil também tem que tomar cuidado. Quando for fazer o perfil, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, não existe uma boca de perfil assim, ó. Isso aqui não existe, né? Porque se a pessoa tá de perfil, a gente não vai ver essa partezinha aqui, ó, né? A gente só vai ver um pedacinho aqui da boca, ó, aqui como se fosse o nariz, tá? Então, a boca de perfil é como se fosse um coraçãozinho, assim. E lembrando, é a mesma coisa que os olhos. Nos olhos também, quando a gente desenha olhos de perfil, a gente não pode desenhar como se ele estivesse de frente. A gente tem que desenhar praticamente a metade do tamanho. A boca é a mesma coisa. Eu não posso fazer uma boca assim gigantesca, ó, quando a pessoa está de perfil. Um negócio assim, ó. Isso aqui não existe, né? Então, como está de perfil, eu preciso fazer metade do tamanho, né? Que a pessoa não está mais de frente, ela está de lado, então já diminui o tamanho dessa boca. Então é sempre metade do tamanho, tá? A boca de perfil. Bom, então por fim a gente vai desenhar as orelhas. As orelhas, vejam que elas vão ter o seguinte tamanho. Elas vão pegar o início aqui da sobrancelha, é na linha da sobrancelha até a base do nariz, tá? Então isso é importante para a gente não fazer uma orelha pequenininha, né? Então sempre lembra disso. Vocês podem até comparar com a cabeça de vocês, né? Vejam só, vocês podem colocar a mão assim na sobrancelha, comparar para ver essa linha reta, né? Vocês vão ver que ela bate praticamente ali no início da orelha e a base do nariz também. Ela vai bater ali no final da orelha. E aí vai depender, se for uma orelha de frente que a gente vai fazer, né? Tem todo um passo a passo, como por exemplo essa parte aqui, ó, né? Tem o lóbulo da orelha, então depende do tipo de orelha também que a gente está enxergando, mas vejam que é basicamente 3 partes para a gente não se perder, né? 3 partes iguais. Como também quando a gente desenha o rosto de perfil, então a gente vê também que são 3 partes iguais, tá? Eu vou fazer esse modelinho aqui, ó, pra gente entender um pouquinho como é que faz. Começo com essa forma básica, né?
Vou dividir em 3 partes. Mais ou menos 3 partes iguais, né? E aí, por fim, eu vou seguir o modelo, tá? Então, a orelha, assim, é uma coisa que a gente não costuma treinar muito, né? Porque tem alguns até que disfarçam, às vezes colocam a orelha, o cabelo na frente da orelha para não ter que desenhar a orelha, né? Mas é legal, pelo menos a gente vai fazer alguns desenhos para treinar, né? Vou fazer um pouquinho mais fino. Deixa eu ver que eu não estou bem de frente, não sei se está meio torto. Bom, e aí agora eu vou seguir o passo a passo ali que depois eu vou passar para vocês, que vocês podem fazer também. A gente começa com linhas bem arredondadas, que é ao redor da orelha. Aí eu começo aí na parte interna, então a gente vê que essa parte interna vai pegar toda essa segunda extensão, né? Ó, toda essa parte aqui do meio, tá? E assim por diante, aí seguir o passo a passo. Vejam que essa parte aqui, ó, né? Essa cartilagem aqui de fora, ela não é exatamente paralela, né? Ela começa mais larga e aí vai se afinando, vai ficando cada vez mais fininha, tá? Bom, é mais ou menos isso, né? É um formato meio estranho, mas tentei seguir mais ou menos esse passo a passo. E aí eu vou apagar essas linhas de construção. Coloquei um brinco ali, né? Uma argolinha. E aí, quando vocês vão desenhar a orelha de frente, eu vou fazer aqui no bonequinho pra gente ver, ó. Então, tomar cuidado, tá? Por exemplo, aqui, né? Vou fazer aqui nessa pessoa. E aí, lembre-se que é entre a sobrancelha e a base, o nariz, né? Ó, mais ou menos aqui. Vai ser essa extensão, né? E como a pessoa tá de frente, então tomar cuidado para não fazer um negócio assim reto, né? Tipo, não é bem uma salsicha assim, dessa forma, né? A gente pode fazer algo um pouco mais natural, um negócio assim, ó. Tá? É um desenho meio estranho, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, se tivesse brinco, né? Ah, aqui tem um brinquinho, sei lá. Cabelo. Então, claro, a gente só vai aprender treinando e observando fotografias, né? Então, quanto mais vocês observarem, mais vocês vão entender como é que é esse formato, como deixar mais natural esse formato da orelha, né? Apagar esse brinco, senão vai ficar meio confuso, tá? Então é isso. Nariz, boca e orelha. Agora a gente pode treinar a partir dos exemplos lá do Google Sala de Aula, tá bom?